Olá pessoal, sou Eliel MS, estamos de volta mais um domingo da série Religião Futebol Clube, aqui no canal HCT News, História, Cultura e Teologia, as notícias do passado que fazem a diferença nos dias de hoje. Bom, estamos já no 8º episódio dessa série, está passando muito rápido, onde nós estamos trabalhando sobre a cultura brasileira, que é o futebol. O futebol nos marca de uma forma assim impressionante. E nós já falamos sobre várias questões. O primeiro episódio foi sobre o sincretismo religioso, falamos sobre o técnico Jesus, da seleção que ele montou, enfim, falamos do goleiro, dos zagueiros, laterais, no vídeo passado. Todos estão aí para você assistir, tirar a sua reflexão das comparações que nós estamos fazendo. E agora chegamos no meio de campo, nos volantes. Vamos falar dos volantes Pedro e Tiago, irmão de João. Roda a vinheta. Pessoal, antes de entrarmos aqui no assunto de hoje, eu quero contar para você um parceiro nosso, que é o Centro de Formação e Desenvolvimento Mais Humano. O Centro Mais Humano fica situado na Avenida das Américas, 18.500, na sala 328. A gente só consulta pelo e-mail, vai aparecer aí, ou pelo WhatsApp. E você encontra lá nutricionista, psicologia, psicanálise, fonoaudiologia, preparação da voz ou terapia vocal. Você vai ser muito bem cuidado, porque cuidar faz bem. Bom, nós temos que falar porque é de praxe aqui no YouTube, né? Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dá aquela força, ajude o canal a crescer, dá o seu joinha, né? O seu like ou dislike. Comente também se você gostou, alguma coisa, uma crítica, algo que possa nos ajudar aqui a melhorar. Enfim, participe do nosso projeto, tá ok? Vamos então seguir com o assunto de hoje, que são os volantes. Bom, para quem não entende futebol, os volantes nós estamos falando de basicamente dois jogadores, né? Dois personagens, no esquema de 4-4-2 ou 4-2-2-2, dois volantes, 2 meias e 2 atacantes, né, que eu estou aqui me baseando na seleção. Os volantes, eles fazem o papel de proteção da zaga, eles jogam ali o primeiro volante na proteção da zaga, o segundo volante também, mas ele sai mais para o jogo, fazem a cobertura dos laterais quando eles sobem e também apoiam o ataque, chegam como elemento surpresa para participar ali, entrar na área e até fazer gols. Vários gols decisivos saem dos pés de volante. Ou seja, são também, assim como os laterais, jogadores muito funcionais, muito participativos de todo o jogo e eles precisam ter uma leitura muito grande. Nós vamos ter aqui, trazer dois personagens. O Dunga, a seleção, né, campeão tetra de 94, tornou técnico até da seleção, e recentemente aí o Gerson do Flamengo, que é um volante que encantou o mundo ano passado nas mãos do Jorge Jesus, por ser esse volante moderno que aparece ali na construção do jogo como meia. Então nós estamos falando dessa área do campo, tá ok? Bom, então por que eu escolhi Pedro e Tiago? Léo, o que os dois têm a ver? Se você assistir a seleção, vai entender. Mas para quem não assistiu, eu vou trazer aqui algumas recordações das suas características. Bom, não é porque Pedro cortou a orelha de Malco, tá? Não é por isso.
Mas Pedro, todo mundo sabe que Jesus chama ele é broncudo, aquele camarada ali, líder, mas impetuoso. Se fosse um jogador mesmo de futebol na seleção, seria aquele camarada que chega junto, chega na marcação, com raça, com garra. Esse era o Pedrão. Tiago, quando Jesus chama ele e seu irmão João, Jesus fala que eles são os filhos Boanerges, né? Os filhos do trovão, Boanerges, filhos do trovão. Porque esses camaradas, antes de conhecer Jesus, não deveriam ser nada fáceis, né? Eles eram bravos. João, ele como foi o último apóstolo a morrer, conviveu com Jesus, teve um processo de santificação mais longo, ele se transformou no apóstolo do amor. Porém, Tiagão, filho do trovão também, mas morreu cedo, ele foi o primeiro a morrer. Interessante, esses dois irmãos, né? Um foi o primeiro apóstolo a morrer, está lá em Atos capítulo 12, verso 1 e 2, nas mãos de Herodes, a espada, e João foi o último dos apóstolos a morrer. Algo interessante. Mas seguindo aqui, nós vamos ver também no capítulo 12 de Atos, Pedro também sendo preso, morreria no dia seguinte, mas olha que interessante. A igreja se reuniu na casa de Maria, mãe de João Marcos, e começaram a orar, a interceder, de maneira que Deus enviou um anjo, libertou Pedro da prisão, e ele então foi liberto da morte certa. Bom, vai parecer que a aplicação que eu vou fazer com a igreja não tem nada a ver com esses dois personagens. Por quê, Léo? Porque eu vou comparar os volantes da igreja com o departamento feminino. Eliel, realmente tem nada a ver as mulheres com esses homens broncudos. Não estou me referindo à questão da violência, de ser broncudo, nem nada disso, né? De ser como aqueles volantes que muitos técnicos falam, ó, só passa um, ou a bola ou o adversário. Os dois não podem passar juntos, senão vai colocar a zaga em maus lençóis, em grande dificuldade. Mas por que o departamento feminino? Por causa de Atos capítulo 12, dessa referência que eu acabei de trazer. O departamento feminino, pelo menos nas Assembleias de Deus, que eu posso dar aqui com maior ênfase por conhecer desde a minha infância, é um chamado de círculo de oração. Um departamento totalmente liderado, promovido pelas mulheres. Também o departamento feminino dirigia em muitos casos, em muitas situações, chamado culto volantes. Tudo a ver, né? Volantes, que eram aqueles cultos que eram nos lares. Tem outros módulos, café amargo e vários outros, né? Que eram a forma de se escolher a próxima casa da reunião, de oração e etc. Isso eu tenho muitas boas recordações da minha juventude, porque foi ali que nós aprendemos a pregar, a orar, ver a expulsão de demônios, muitos sinais e maravilhas. Nesses cultos aprendemos muitas coisas. Uma outra boa lembrança da minha juventude, infância e juventude, a figura de uma saudosa avó, profeta, mulher de Deus, uma Jerusa, lá do bairro de Fátima, que era bem o estereótipo dessas irmãs que eu estou me referindo. Eu até fiz umas anotações aqui, ó. Coque grisalho, roupas de uma só cor, de manga 3/4. Durante todo o culto ficava com os olhos fechados, cabeça baixa, mas quando abriu os olhos e principalmente olhasse para você, meu irmão, a alma estremecia, os ossos começavam a se bater, porque certamente Deus havia revelado algo a ela sobre o que você tinha feito e, meu irmão, não tinha para onde correr. Tu tentava sair para um lado, para o outro, quando menos percebia, tu estava de frente com a mulher. Não sabemos de onde ela aparecia. Eu sei que ela entregava e era certeiro aquilo que Deus havia revelado a ela sobre aquilo que nós tínhamos feito. Então, é algo que me marca demais essa figura dessa irmã. Bom, por que departamento feminino, Leão? Não tem nada a ver. Bom, tem sim. Bom, o departamento feminino eu coloco aqui porque ele sempre esteve relacionado, como nós olhamos o Novo Testamento, com a questão da piedade,
com a questão do ensino. Paulo é categórico em dizer para ensinar as mulheres, as idosas, as mulheres mais novas, mulheres serem sóbrias. Olha em 1 Timóteo 3,11, as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Então são aquele departamento coluna da igreja. Toda a igreja, normalmente a história das igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, sempre se iniciou-se com um círculo de oração, com as mulheres. Paulo chegava nos lugares, sempre ele era recebido pelas mulheres, começavam as orações nas casas das mulheres piedosas. Então as mulheres, na realidade, é sim uma das colunas da igreja muito importante, por causa da oração, do trabalho social, do trabalho que elas fazem de aconselhamento com jovens, os departamentos infantis. Elas estão em todos os lugares, seja na limpeza, na cantina, em todos os lugares as mulheres estão atuando e trabalhando, e principalmente no motor da igreja, que é o departamento de oração. E eu coloco aqui o departamento de oração não pensando num horário fixo, num dia específico. Não, estou falando de uma oração intercessória contínua. É função do pastor da igreja? Sim, mas também um grupo específico, selecionado de pessoas intercedendo durante o culto, seja de homens, mulheres, jovens, misturados, não importa, mas que intercedam para Deus mover, para Deus salvar, para Deus libertar. Isso é de suma importância em todas as igrejas. E o departamento das mulheres sempre foi relacionado. Tem uma história linda que a Regiane estava me lembrando hoje, que ela tem na Bíblia dela, falando sobre o início do círculo de oração, que teve uma irmã que teve uma revelação, uma visão de que enquanto elas oravam se formava um círculo de fogo nos céus, as orações daquelas irmãs. Então surgiu o nome círculo de oração. Isso é muito forte, isso é muito importante. Todas as igrejas valorizarem, não só nas igrejas, nos grupos. Cada crente precisa valorizar a oração, que oração é falar com Deus, é dialogar com Deus, é interagir com Deus e Deus conosco. Então isso é muito importante. E também tem a função do volante, a oração. Que função é essa, Eliel? Se eu já falei que os laterais são os serviços, se os zagueiros são os pastores leigos e o goleiro é o pastor, os volantes que faz a proteção da zaga e que dialoga com os meias que nós vamos ver no próximo programa, nós vamos observar que a oração é a nossa proteção. A oração é a proteção dos ministérios de serviço, a oração é a proteção dos pastores leigos, a oração é a proteção do pastor, é a proteção da igreja, é a proteção da Celecel. Precisamos estar em constante oração para estarmos protegidos. Volante no time fala de proteção do time, proteção da zaga. Por quê? Porque ele elimina o mal quando entra no nosso campo de defesa, ou às vezes antes de chegar no nosso campo de defesa, e já inicia-se o contra-ataque fulminante para vencermos o grande adversário de nossas almas. Fica essa reflexão. Domingo que vem nós estaremos falando sobre os meias. Você chuta aí quem seria na igreja que faz a função dos meias? Não confunda a carta que tem no Novo Testamento, que tem o nome de Tiago, com esse Tiago aqui que eu falei. Esse Tiago eu enfatizei que é o irmão de João. O outro Tiago que escreveu é o irmão de Jesus, Tiago o menor, ou caçula, o irmão de Jesus. Mas a carta de Tiago, irmão de Jesus, e as cartas de Pedro, meu irmão, são muito boas, excelentes para refletirmos sobre como andarmos neste mundo, como enfrentarmos os problemas de nossa vida. Junto com a oração e a leitura da palavra de Deus, meu irmão, sua defesa e seu ataque vão ser intransponíveis e eficientes. Forte abraço, tala aos ossos, e até o próximo programa. Fica com Deus!